Saudações, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe por estar desse lado. Que Deus te abençoe por nos acompanhar durante essa jornada em que estamos navegando pelo livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Agora então, nós estamos no dia 29 de novembro e estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 15. O livro de Atos, capítulo de número 15, é daqueles capítulos mais agressivos deste livro. É daqueles capítulos mais tensos desse livro, porque começa logo com uma briga, começa logo com uma confusão por causa da circuncisão. Enquanto os discípulos e os apóstolos estavam anunciando o evangelho da liberdade, há entre eles irmãos que estavam levantando a questão da circuncisão para se opor ao evangelho limpo por meio da morte de Jesus, por meio do sangue, sendo considerado Jesus Cristo o único nome e a sua morte vicária o único meio pelo qual possamos ser salvos. Mas ainda assim, o versículo 1 até o 6, fazendo uma leitura cuidadosa, você vai compreender, meu irmão, minha irmã, que a sensibilidade das questões bíblicas e religiosas, há uma sensibilidade nas questões bíblicas e religiosas, por isso elas estão sendo tratadas com amor, mas sobretudo debaixo da graça do Espírito Santo. Às vezes se levantam assuntos no meio da igreja, se levantam questões no meio da igreja, que de antemão podemos até olhar e perceber que alguns irmãos estão conduzindo mal aquela determinada questão, mas isso não nos faz ter atitudes de arrogância ou de prepotência. Pelo contrário, devemos refletir com amor e encarar questões sérias debaixo da graça do Espírito Santo. Por isso, os apóstolos todos vão de reuniões a reuniões para tentar resolver essa questão. Por quê? Porque resolver as questões dentro da igreja, resolver as questões pela Bíblia, não é como se resolve lá fora. Não se trata de procurar quem tem ou não tem razão, mas sim procurar a vontade do Espírito Santo. Não é sobre quem tem razão, é sobre o que Deus manda fazer. Porque às vezes podemos ter razão, mas estamos errados porque não é o que Deus quer. Então, a partir do momento em que você se converte, meu irmão, minha irmã, faça viver dessa forma o teu cristianismo. Não é procurar a razão, é procurar a vontade de Deus, é procurar a manifestação do poder de Deus. E a vontade de Deus sim vai dizer quem tem ou não tem razão. E agora vemos o versículo 3, que mesmo assim nesta senda de discussões, Paulo e Barnabé ainda tiveram tempo antes da reunião de testemunhar para os irmãos tudo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Por quê? A segunda lição para nós é essa: o testemunho edifica a igreja, o testemunho traz alegria. Ou seja, os outros que ali estavam, se calhar só estavam ouvindo sobre as aflições de Paulo e Barnabé, perseguição, surras e assim. Mas não era só isso. Tinha a glória de Deus a se manifestar, tinha o poder de Deus a se aperfeiçoar nas fraquezas. Por isso, sempre que há um bom testemunho, há alegria, há edificação, e a igreja cresce através do testemunho. Nunca considere o teu testemunho pequeno demais, porque precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas. Então aprenda a testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Aprenda a testemunhar aquilo que Deus tem te usado para fazer. Não faça como os outros que fazem para ganhar pontos, porque há alguns que testemunham por tudo e por nada. Parece que Deus só é gracioso na vida deles, mas não. Essas pessoas, na verdade, estão procurando aplausos. Paulo e Barnabé não estavam procurando aplausos, pelo contrário, eles contavam os testemunhos aos irmãos para passar a informação aos irmãos de que é possível, apesar da dor,
É possível, apesar dos conflitos, é possível, apesar da contradição, viver uma vida plena em Deus e alcançar resultados. Sim, é possível. Esse mundo está mal, está mergulhado no pecado, mas ainda é possível testemunhar Cristo. Muitos estão pervertendo os seus casamentos, é verdade, mas ainda é possível salvá-los. Muitos estão desistindo da vida que Deus quer lhes proporcionar, é verdade, mas ainda é possível salvá-los através do testemunho. E nós vamos seguir e vamos parar no versículo 10 e perceber que a religiosidade é um fardo, mas o cristianismo é paz e gratidão, ainda que com aflições, porque a questão que estava sendo levada a cabo trazia aspectos mais religiosos a respeito da circuncisão. E é o que Tiago está a falar para os irmãos: irmãos, isso que vocês trouxeram é um fardo que mesmo os nossos antepassados não levaram. Hoje não somos salvos por causa dos sacrifícios que fazemos, não. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Como diz Efésios, é pela graça que nós somos salvos. Por isso muita gente vive frustrada, faz tanto esforço para a igreja, tanto sacrifício, e parece que às vezes não é reconhecido, e muitos até entendem que as obras de beneficência que praticam lhes vai garantir alguma salvação. É a mesma coisa que a circuncisão. Não se trata de quantos sacrifícios podemos fazer, se trata do sacrifício pleno que Cristo já fez, e mais não há a discutir. E olha do versículo 19 até o 24, o 19 primeiro está a levantar a seguinte questão: a igreja deve focar no crescimento dos novos convertidos. Primeiro dissemos que a religiosidade é um fardo, e este fardo está sendo empurrado aos novos convertidos. A igreja deve focar no crescimento dos convertidos através da fé e do amor por Deus, e não por medo ou excesso de regras. Meus irmãos, eu desde muito cedo aprendi que a pregação do evangelho que nós fazemos na rua, na igreja, o testemunho que damos, não é a respeito das pessoas mudarem a sua vida para se converterem, mas é a respeito das pessoas se converterem para mudar a sua vida. Uma vez eu pregava na rua para uma pessoa e ela disse-me o seguinte: olha, eu ainda não estou preparado para largar a cerveja, ainda não estou preparado para largar o álcool, então não tenho como me converter. Deixa eu largar primeiro a cerveja, largar o álcool, e depois eu converto-me. Mas eu disse para a pessoa: você está trocando tudo. Você vai largar o álcool pela força do Espírito, você vai largar qualquer coisa que você julgue errado e que o Espírito Santo testificar através dele mesmo. Então não é sobre você mudar para entrar para a igreja. Venha para a igreja e deixa o Espírito Santo te mudar. E é isso que acontece. Mas esses irmãos aqui não estavam focando nisso. Tanto é que o mal não começou lá fora. Quem instaurou essa confusão foram outros irmãos também dali da congregação, presbíteros e ministros, é que levaram esse fardo pesado para os novos convertidos. Então, a partir de hoje, mude, meu irmão, o teu discurso. A partir de hoje, mude, oh minha irmã, a tua abordagem. Não peça que as pessoas mudem para aceitarem a Cristo. Incentive-as a aceitarem a Cristo e deixa que o Espírito Santo as mude. Há igrejas que estão perdendo cristãos e há igrejas que estão criando cristãos amargos por causa do excesso de regra. É regra para tudo e para nada. Os mandamentos são 10, não é? Resumidamente falando. Mas há igrejas que têm 1200 mandamentos. É muita regra que até sufoca. Estamos a dizer que vamos conduzir uma igreja leviana, deixar que cada um faça o que quiser? Não. Só estamos a dizer que devemos ter cuidado para não estabelecer além do que a palavra estabeleceu, para não instituir além do que o Espírito Santo instituiu.
Tal como ele disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer às igrejas. A igreja precisa ouvir o que o Espírito diz e não andar nas suas próprias filosofias. Por isso, no versículo 29, Tiago está a dizer que vamos falar dos irmãos para largarem a imoralidade, ficarem longe de coisas sacrificadas. Isso sim, porque seria um bem para eles mesmos. Então o versículo 29 nos ensina que andar bem, andar em santidade, beneficia a nós mesmos. Quando Deus nos diz: sejam santos porque eu sou santo, não é um benefício para Deus a nossa santidade. Pelo contrário, a nossa santidade nos beneficia, porque andar em pecado é igual a andar em confusão, andar em desavenças, andar na contramão na vontade de Deus. Andar em pecado é maltratar a vida e ficar longe do propósito que Ele desenhou. Então, seja santo, meu irmão, ande diligentemente, respeite tua esposa, teu esposo, ame-os, fuja do adultério, fuja dos roubos, respeite o teu chefe no serviço, respeite os teus vizinhos, cuide da igreja, ame os irmãos da igreja. Tudo isso que você vai fazer não é para beneficiar os outros, vai beneficiar a você mesmo. É você quem ganha por ter um caráter que obedece ao Senhor, um caráter moral e socialmente aceitável. E vamos descendo para o versículo 32 e vamos ver que nos apresentam Judas e Silas como profetas que estão encorajando os irmãos a prevalecerem na pregação do Evangelho e a não desistirem. A minha pergunta é: Silas e Judas estão exortando, consolando e edificando os irmãos. O que é que está acontecendo com os profetas de hoje? O que é que os profetas de hoje estão fazendo? Estão vendendo profecias, estão vendendo lenços, estão vendendo mantos e mais alguma coisa. Profetizam para tudo e para nada. Placa de carro, cor da roupa, comida que a refeição que fez no pequeno almoço, o caminho que traçou. Eu não estou ignorando que Deus possa falar essas coisas, mas tudo que Deus fala tem uma finalidade certa. Então hoje há um grande grupo de profetas que se levanta, não para, como Silas e Judas, exortar, consolar e edificar a igreja, mas para acumular pontos e se encherem da altivez de espírito. Fique atento a estes sinais. Que Deus no nosso tempo levante profetas ainda, como Silas, como Judas, Paulo e Barnabé, que estão focados em ver igrejas a crescerem, que estão focadas em ver famílias santificadas, abençoadas e nações sendo transformadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E você se descair comigo, meu irmão, do versículo 36 ao 38, há uma briga entre Paulo e Silas, porque Marcos abandonou uma vez os irmãos no trabalho missionário e Paulo estava chateado com isso. Tanto é que Paulo e Silas vão se dividir. Isso para dizer o quê? Apesar de cristãos, somos humanos e estamos sujeitos a questões e falhas humanas. Realmente Marcos falhou, mas Paulo precisa perdoar. Isso para dizer o quê? Tenha cuidado para não ser o Marcos. Não provoque a ira do teu irmão. Não provoque contenda entre os teus irmãos. Marcos foi o causador dessa separação, mas foi o único não. Se Paulo decidisse perdoar, também não haveria confusão nenhuma. Então, estamos aprendendo aqui que não devemos ser como Marcos, ficar pela metade do que prometemos, mas cumprir com o que prometemos, arcar com as nossas responsabilidades. E também não devemos ter a atitude de Paulo de não perdoar logo cedo. Nós precisamos aprender a perdoar de imediato. Mas também há um aspecto positivo aqui em Paulo. Vê só, em tudo estamos aprendendo. E o aspecto positivo qual é? Paulo está a demonstrar a sua humanidade. Ele está demonstrando que está chateado.
Eu prefiro pessoas que falam o quanto estão chateadas do que aquelas que guardam e fazem fofoca ou murmuração. Quando estiver triste com teu irmão, fale em amor, mas fale. Quando tiver desanimado por uma situação, fale em amor, mas fale. Não guarde, não esconda para depois fofocar. Se guardar e esconder, perdoe no teu interior, mas não leve isso para instâncias fora do propósito. E é assim que nós continuamos crescendo e vivendo a vida cristã, aprendendo uns com os outros. E você vê que a briga entre Paulo e Silas, em nenhum momento Marcos aparece, em nenhum momento João, chamado Marcos, vem justificar-se. Então às vezes precisamos também aprender aqui com Marcos duas lições que extraímos dos dois. Precisamos aprender aqui que nós não devemos tentar defender nossos erros quando eles estão claros. Não devemos tentar justificar as falhas, mas somente melhorá-las. E essa seria a maior desculpa que nós poderíamos dar. E com Silas nós aprendemos o quê? Silas está a preferir perdoar. Silas está a preferir esquecer o que aconteceu e passar por cima. Tal como eu disse, devemos ser tolerantes e aprender a ultrapassar situações constrangedoras de forma mais rapidamente possível, claro, tirando as lições a respeito. E eu encerro aqui com versículo 39 e 40, onde aprendemos que, apesar da divisão entre Paulo e Silas, cada um deles continuou focado na missão. Estando nessa terra, entre nós crentes, marido e mulher, irmãos, colegas do trabalho, vão acontecer desavenças, vão ocorrer desentendimentos, mas não deve tirar o nosso foco da missão. São questões humanas que depois a gente pode tratar, mas devemos continuar focados na missão. O que acontece hoje? Há crentes mimados querendo chocolate e sambapito. Para de ir à igreja por tudo e por nada. Para de dar o dízimo por tudo e por nada. O irmão fulano falou mal comigo, a irmã fulana olhou mal para mim, o pastor me chamou a atenção, eu não gostei. O pregador parece que falou. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a igreja não é uma creche. A igreja é um lugar de maturidade. Na igreja você apanha mesmo, mas para crescer no Senhor. Na igreja você aprende a amar, a perdoar, é repreendido, é edificado e é consolado mediante o Espírito profético. Então que nós aprendamos isso, a receber bem as críticas, a receber bem as chamadas de atenção e a crescer mediante os aprendizados e não desistir daquilo que estávamos a fazer por tudo e por nada. Se você fizer um inquérito e perguntar para as pessoas quantas vezes elas já desistiram de coisas tão importantes por motivos tão absurdos, você vai se surpreender. Então não queira fazer parte dessa lista. Apesar dos conflitos, apesar das contendas e apesar do que está correndo mal, continue focando no teu propósito, porque ele é maior do que você. Porque se você para de focar no propósito, há pessoas que ficam sem o testemunho da verdade, há pessoas que ficam sem os ensinamentos que você pode dar, há famílias que ficam sem o alcance que você a elas poderia manifestar por causa do poder de Deus. Então, antes de pensar em parar de fazer o que Deus te mandou, antes de pensar em ser esse homem e esta mulher de excelência, pensa em quantas pessoas você poderá prejudicar. Não é sobre você, é sobre o propósito. Não é sobre os teus sentimentos, é sobre a missão que é maior do que o missionário. É sobre o propósito que é maior do que aquele que é chamado. Então seja maduro. Questões humanas vão cercar-te o tempo todo. Resolva-as, deixa o Espírito te orientar e siga em frente. Deus, o nosso Deus, nos abençoe para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.